dessa igreja, da igreja Imagem, da igreja dos povos, da igreja do Senhor. A igreja não pertence a gente, a igreja pertence a Cristo. Nós temos um nome na nossa denominação, mas todos são bem-vindos neste lugar, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 47, versículo de 1 a 3, ele fala assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande rei é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés, as nações. O Senhor quer te dar vitória nesse ano de 2026. O Senhor quer abençoar a tua casa. O Senhor quer abençoar a tua família. Aí você fala assim: Marcelo, como você sabe disso? Porque Ele não é homem para que Ele minta. Ele é Deus. E aqueles que o seguem não mendigará o pão de cada dia. Aqueles que se submetem debaixo dos mandamentos do Senhor, aqueles que o seguem, o Senhor dá vitória. De uma maneira ou de outra, o Senhor dá vitória. Marcelo, mas por que a minha vitória ainda não chegou? Porque o meu momento não está sendo um momento difícil. Nós estamos nessa terra. Nós vamos passar por momentos difíceis. Como eu já passei por muitos momentos difíceis e passo por momentos difíceis. Mas eu vejo, quando eu olho para trás, que aquele momento passou, eu vejo a mão de Deus em cada um desses momentos que Deus me carregou. Ele nos submete às nações, não a mim, mas Ele nos submete porque nós estamos debaixo do cuidado dEle. É como aquela galinha que está ali tomando conta dos seus pintinhos quando ela vê o caminhão. Assim que o Senhor Ele faz conosco, Ele nos guarda. E todos os povos, quando Ele fala aqui que nos submete a nações, eu entendo que submete a nações sobre as nossas vidas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está no controle, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está nos guardando, porque nós estamos debaixo dos cuidados dEle. Por isso que Ele nos submete às nações. Não que nós somos melhores, mas porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o melhor de todos. De todos os deuses não, porque só existe um Deus. Os outros são imitações, são invenções humanas. Existe só um Deus. A Bíblia fala que existe um Deus. Os outros deuses, os homens que inventaram, mas um Deus só é o Deus poderoso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para que Deus esteja conosco essa noite. Senhor meu Deus, você tem me amado, querido Pai. Esteja conosco, Pai. Esteja com esses louvores, esteja com as orações, esteja com cada irmão aqui presente, com cada irmão que aqui não pôde estar essa noite, Pai. Ó Senhor, cuida, Senhor, deste lugar, Pai. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Ó Senhor, que a nossa oração chegue aos tuas narinas com um cheiro suave, Pai. Um suave de adoração, de um sacrifício vivo. Pai, nós queremos tributar a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por mais um ano que aqui estamos presentes. Abençoe-nos, Senhor, durante esse ano. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que Tu tens vitória para o Teu povo. Em o nome de Jesus. Amém. Bom, Senhor, vamos quebrantar Sua presença agora. Deus.
cuida, por um Deus que conosco todos os dias, por um Deus que nos dá mais do que merecemos, sempre assim. Um Deus que é nosso amigo, que nos chama para amigo, como foi de Enoque. Enoque foi tão amigo de Deus, Deus o levou. Deus possa olhar para nós e encontrar nesse auditório homens parecidos com Enoque. Deus tomou para si, porque viu que era bom. Glória a Deus. Sejamos homens como Enoque foi, servos como Enoque foi, para que Deus nos chame de amigos. Essa intimidade. Vamos cantar então. Comecei amigo de Deus. Vamos juntos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo
a paz do coração. Viver como? Viver sempre em comunhão. E assim, gente, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, bem forte. Não existe nada melhor, não há, Senhor, do que ser amigo de Deus, caminhar com Ele, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Ter o quê? Ter a paz, aleluia, coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Ter a paz, ter a paz, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Deus abençoe, queridos. Vamos cantar. Vamos ser assim. Glória a Deus, graça e paz. Que bom estarmos mais uma noite reunidos em nome de Jesus para glorificar o nome daquele Todo-Poderoso que vive e reina para todos sempre. Momento de oração, no mesmo intenção de comunhão que nós estávamos louvando. Vamos orar agora, pedir a Deus fortalecimento, pedir a Deus força, pedir a Deus graça, porque eu tenho certeza que Ele se encontra aqui no nosso meio e vai nos abençoar nessa noite. Algum pedido de oração especial nessa noite? Marcelo, não sei se você viu, mas o pastor Marcos pedindo a gente orar pela Andréia, porque amanhã é importante o diagnóstico. Sim. Amanhã é uma grande decisão. Deus já está no controle de tudo. Mais alguém? Da forma que você quiser, em pé, sentado, de joelho, ora a Deus, vamos interceder nesse momento. Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Deus, pela tua presença, pelo teu amor real em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, porque cremos que servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que cura, liberta, transforma. Pai, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos nesta noite, ó Deus. Pedimos, Senhor, nesta noite, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha nos abraçar nesta noite de uma forma especial. Pai, eu quero te pedir nesta noite por cada homem, Senhor, aqui presente, por cada sacerdote representando o seu lar aqui nesta noite, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos fazer homens melhores, que o Senhor venha nos fazer homens capazes de discernir o certo e o errado, que o Senhor venha nos fazer homens corajosos, que possa proclamar o teu nome e ser seguro na hora de uma decisão, que o Senhor possa nos fazer homens valentes, homens valorosos, homens que não deixam se vender por mentira, homens que não deixam se vender por uma ilusão deste mundo, homem que não deixa se vender por nada que seja oferecido, que não seja a tua graça redentora. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor, Pai, venha nos transformar, venha nos fazer melhor, venha nos fazer mais um marido melhor, venha nos fazer um
um pai melhor, venha nos fazer um amigo melhor, venha nos fazer pessoas melhores, que possa se comunicar melhor e possa viver diferente nessa comunidade tão corrompida, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos transformar nesta noite. Pai, nós pedimos também, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, abençoar as famílias nesta noite. Deus, entra nos lares nesta noite, ó Deus, transformando, ó Deus, libertando filhos, ó Deus, que precisam de libertação, filhos que precisam, Senhor, de um direcionamento do Senhor. Que o Senhor capacite este pai para poder falar, para poder interagir, para poder agir, Senhor, de uma maneira sobrenatural na vida dos teus filhos. Pai, nós também pedimos, Senhor, meu Deus, que nós, ó Deus, como sacerdote real das nossas casas, ó Deus, nós possamos ser mais compreensivos com as nossas esposas, que nós possamos entendê-la melhor, meu Deus, como um vaso mais frágil dentro do lar, que nós possamos entender, compreender e possamos, meu Deus, ser a luz dentro do nosso lar. Nos ensina, Senhor, nos capacita, ó Deus, dai-nos, Senhor, esse dom de ser um bom marido, de ser um bom pai de família. Vai dar esse dom, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter uma família abençoada, para que nós possamos conduzir a nossa família, ó Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. Ah, Pai Santo, revela-nos, Senhor, o que devemos mudar. Meu Deus, muda, molda o nosso caráter, molda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de interagir dentro de casa, ó Deus. Molda, Senhor, a nossa maneira de viver neste mundo, ó Deus. Molda, Senhor, meu Deus, para que nós possamos construir uma família digna, Senhor, do teu reino, uma família na tua presença, uma família, Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, Santo de Israel, para que nós possamos, ó Deus, ser diferença, Deus, onde quer que nós estejamos, seja no nosso lar, Deus, na rua onde moramos, que nós possamos fazer a diferença, no bairro, Senhor, onde nós residimos, ó Deus, que nós possamos fazer a diferença, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa empresa, Deus, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença como homem de Deus. Pai, não queremos ser perfeitos, Senhor, porque não tem ninguém perfeito neste mundo, mas queremos ser diferente na tua presença, queremos mais ser verdadeiro diante de ti, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo, ó Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, nos liberta, Senhor, destes vícios, meu Deus, que muitas vezes distancia de ti, Senhor. Tira, Senhor, estes vícios de celulares, ó Deus, que muitas vezes tem prendido, Senhor, meu Deus, a nossa mente, tem prendido o nosso tempo, ó Deus, com celulares e muitas coisas deste mundo. Ah, meu Deus, arranca, Senhor, isso da nossa vida. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a orar mais, Senhor. Meu Deus, a te buscar mais, Senhor, a mergulhar, Senhor, no rio do oceano do teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, ser conduzidos por ti, ó Pai. Ah, Santo de Israel, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, ó Deus, vem de encontro a necessidade, ó Pai, de cada um que se encontra aqui nesta noite, de cada pai de família, de cada homem representando o seu lar nesta noite. Meu Deus, vem de encontro a necessidade de cada um, Senhor. Ah, meu Deus, eu não sei, Senhor, o que passa nestas vidas, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quantas vidas, Senhor, entraram aqui nesta noite querendo a resposta tua, Senhor. Meu Deus, abre o entendimento, Senhor, deste homem, para ele entender, compreender e saber que o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor está acima de todas as doenças, o
Senhor está acima de todos os problemas, de todas as dificuldades. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Ah, Santo de Israel, toca, Senhor, nestas vidas, ó Deus. Pai, também pedimos nesta noite, ó Deus, pela direção da nossa comunidade. Visita, Senhor, meu Deus, cada os pastores da comunidade, Senhor, e as nossas famílias, Deus. Visita cada um, Senhor. Sabemos, ó Deus, que ele dedica, Senhor, o tempo, Senhor, à comunidade, ó Deus, e muitas vezes, Senhor, sobra tão pouco tempo para as suas famílias. Ah, meu Deus, fortalece os nossos pastores, os nossos dirigentes, Senhor. Meu Deus, fortalece, Senhor, os líderes espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, e nesta noite, ó Deus, o Senhor vem de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Pai, como foi falado nesta noite, ó Deus, em como ano foi falado, Senhor, meu Deus, os problemas de saúde da nossa amiga Andréa, Senhor. Meu Deus, pedimos por todos os pastores, mas em especial, ó Deus, pelo pastor Marcos, ó Deus, que está passando, ó Deus, nós temos acompanhado de perto, Senhor, meu Deus, esta luta, esta peleja, Senhor. Nós cremos, Senhor, na vitória, e amanhã, Senhor, meu Deus, é um dia, Senhor, em qual vai fechar o diagnóstico, ó Deus. Está marcada esta consulta para o dia de amanhã, mas o Senhor é o Deus que muda toda estratégia. O Senhor é o Deus que muda, Senhor, todo o diagnóstico, ó Deus. Assim, ó Deus, como o Senhor curou no passado, o Senhor ainda cura hoje e continua curando. Ah, meu Deus, não existe câncer, não existe caroço, não existe doença que esteja acima do teu poder, porque o Senhor está acima de tudo, está acima de todas as doenças, está acima de todas as necessidades e dificuldades. Pai, nós cremos, Senhor, que no dia de amanhã, Senhor, não só a vitória do teu povo aqui, Senhor, meu Deus, mas também, Senhor, a vitória do pastor Marcos, Senhor, e de sua família, ó Deus. Eu creio, Senhor, no milagre, ó Deus. A Andréa, Deus, já é um milagre do Senhor, e eu creio que o Senhor, ó Deus, vai trazer, Senhor, meu Deus, de volta à comunidade, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Pai, que grandes milagres, ó Deus, tem acontecido por esses últimos dias aqui na igreja. Meu Deus, nós temos presenciado, Senhor, pessoas, ó Deus, que têm contado testemunhos, ó Deus, de milagre, e Deus continua fazendo milagre em nosso meio. Pai, que nesta noite o Senhor faça milagre em nossas vidas, ó Deus, e derrame da tua graça nesta noite. Usa, Senhor, o pastor Breno nesta noite, ó Deus, com a autoridade do teu Espírito Santo, para ministrar a tua palavra aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio da tua graça, cheio do teu amor e cheio da tua presença. É assim que nós te pedimos e te louvamos em o nome santo de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos louvar mais uma vez uma canção por tudo isso que o irmão Marcelo acabou de pedir, e essa adoração que estamos dando ao nosso Deus hoje, porque Ele é o único que é digno de receber todo esse louvor. Então vamos dar o nosso melhor agora nesse louvor. A honra e a glória.
Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem não me conhece, meu nome é Valmir. O Marcelo pediu me dar um testemunho, né? Dar um testemunho daquilo que Deus tem feito. E eu quero compartilhar com vocês, né? O pastor Márcio coloca ali, testemunho de algo lindo que está acontecendo. No dia 7 de julho desse ano, estamos aqui na Ibage, uma reunião chamada Oasis, uma reunião de oração maravilhosa, onde Deus tem falado e feito grandes coisas. E numa dessas reuniões, a irmã Simone começou a orar, e quando ela estava orando, o tema que ela estava orando, ela começou a orar, e aquilo que ela começou a orar, o Espírito Santo falou para mim: senta e escreve. E eu sentei e comecei a escrever aquilo que Deus estava falando. E Deus começou a falar algumas frases que começavam assim: há um clamor no coração do Pai por um povo que, alguma coisa, que ora, que busca a sua presença, que anda em santidade. Eu fui anotando. Quando terminamos a reunião, eu fui ver, tinham 32 temas, e eu fiquei impactado com aquilo ali, porque foi algo assim bem forte que aconteceu. Eu fui escrevendo, eu não vi assim, eu não fiquei vendo o que estava escrevendo, não vi, né? E não tinha nenhuma repetição, nenhum tema repetido. E aí nós fomos para casa, eu compartilhei com a irmã Simone o que tinha acontecido. Ela ficou muito feliz, porque Deus tinha feito uma promessa para ele naqueles dias, de que algo, Deus ia usar a vida dela, né? Chegamos em casa, aí eu comecei a orar, compartilhei com a minha esposa, falei: amor, olha aí o que Deus deu, né? O que é para fazer com isso? Vamos orar. E aí, em oração, o Senhor falou assim: eu quero que seja produzido um livro. Aí, eu, na minha arrogância, né, falei: Senhor, mas eu não consigo escrever 32 temas. Ele falou: mas quem falou que você vai escrever os 32 temas? Você vai convidar 32 pessoas, vai designar um tema para cada pessoa, e cada pessoa vai desenvolver esse tema. Falei: tá bom, pai, fala mais. Então você vai desafiar a pessoa, cada pessoa que você vai convidar, ela vai escrever dentro daquilo que ela está vendo da igreja de Jesus Cristo, da minha igreja no mundo, e também no corpo local de Cristo, onde ela está inserida. Porque há um clamor no meu coração. Eu falei: muito bem, Senhor, né? Então, e quem eu vou convidar? Os nomes. Aí Deus falou: ora. E eu comecei a orar.
e Deus começou a me dar os nomes. E aí Deus me deu esses 32 nomes, né? Os 8 pastores aqui da Ibage, mais 12 irmãos e irmãs da comunidade também. E Deus falou assim: você vai convidar homens e mulheres que fizeram parte da sua caminhada. A gente caminha com Deus desde 1992. E assim nós fizemos, obedecemos. E aí eu liguei para cada pessoa que Deus deu ali na lista. Liguei, fiz o contato, expliquei, falei do projeto. E Deus falou: olha, não se preocupe com o que vai acontecer, só convida. E não fique chateado se alguém não quiser. Eu falei: tá bom, Senhor. E obedeci, fui ligando. Aí algumas pessoas realmente não quiseram, não puderam, mas a grande maioria topou, ficou feliz, né? Entusiasmado, desafiado, né? O que eu mais ouvi era assim: mas pastor, mas eu não sei escrever. Eu falei: irmão, fica tranquilo, Deus vai te dirigir, porque não é por você, é Deus vai falar contigo. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Mandei os temas foram escritos, voltaram, e aí quando voltava, alguns falavam: olha, pode mexer o quanto quiser. Eu falei: não, Senhor, não vou mexer em nada, do jeito que veio, vamos passar na revisão e vai para o livro. E assim aconteceu. Voltaram os 32 temas. Eu já li esse livro 4 vezes, né? O Marcelo já leu 2 vezes. Não. 2 minutos, tá? Ô, Marcelo, Então, assim, aí surgiu um outro desafio, que era o quê? Como que eu vou produzir esse livro? Um livro não é barato, eu nunca produzi um livro, não sei como fazer. Falei com o pastor Márcio deu algumas dicas, e aí eu falei: Deus, e agora? Deus falou: não, você vai orar agora, porque você vai convidar patrocinadores. Eu falei: uau, patrocinadores, tá bom, qual o valor? Aí Deus colocou um valor no meu coração, compartilhei com a minha esposa, ela falou: tudo isso. Eu falei: foi Deus quem colocou, então vamos orar? Vamos. Oramos, e aí eu saí atrás, fiz a lista e saí atrás dos patrocinadores. E em nome de Jesus, no tempo certo, os livros, os capítulos voltaram e nós batemos a meta. Amém? Batemos a meta, produzimos o livro está pronto. Então é assim, nós vamos lançar nesse final de semana. Então, em todo esse processo, o que foi lindo? Que tudo aconteceu, tudo direcionado por Deus. Nada foi meu, assim, nada foi nosso, nada foi, sabe assim, todos os passos Deus foi direcionando, preparando, foi acontecendo. E eu creio, e a promessa que Deus fez foi que Ele vai levar esse trabalho para muitos lugares, para lugares que nós nem imaginamos. De fora são 9 pessoas, são 9 ou 10 pastores que escreveram, né? Então assim, tem uma pessoa colaboradora dos Estados Unidos que patrocinou. Então assim, eu creio naquilo que Deus está fazendo, e eu queria deixar uma palavra de ânimo para você. 2 palavras. A primeira, Maciel orou aqui: é tempo de orar mais, é tempo de buscar mais a Deus. Amém? A segunda, quando Deus falar com você, obedeça. Amém? Se você tem sonhos, coloca diante de Deus. Eu quero deixar bem claro, isso não é sonho meu, tá? Eu nem pensei nisso, isso é totalmente de Deus, vem totalmente do coração do Pai. E todos os textos, todos os capítulos, é muito lindo, porque tem batista, tem pessoas pentecostais, de outras denominações, e o que Deus falou com cada um é algo que caiu assim e harmonizou. E o último detalhe, Deus colocou no meu coração: 80% do lucro da venda desse livro, ele vai ser destinado a missões, a projetos missionários. Amém? Então no domingo a gente vai lançar aqui na Ibage. Eu vou falar para você: compre, que você vai estar ajudando, você vai ser abençoado e vai ajudar projetos missionários também. Amém? Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Pastor Breno, por favor, chamando o senhor aqui, ó. Chamando o senhor, senhor, hein, pastor Breno? Nossa.
Perdão, pastor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo teu amor, tua bondade e misericórdia. Pai, diante de ti, Pai, colocamos a vida do pastor Breno, abençoamos a sua vida, pedimos que o Senhor use para falar aquilo que está no teu coração nessa noite, Pai, e que os nossos corações estejam abertos, totalmente abertos, para ouvir a tua palavra, não só ouvir, Pai, mas que ela encontre no nosso coração uma terra fértil e que produza muitos frutos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ó, se cada minuto, não, cada vez que lê um livro é um minuto, eu li 30 vezes, 30 minutos. Me perdi toda a piada, né? Pensei, raciocinei e tal, não comprei. Você entendeu, pastor? Ó, nosso tema de hoje é perseverando na santidade. Esse é o tema que a IBAGE está trabalhando nesse mês de fevereiro, um mês que tem carnaval. Por isso que esse tema da santidade é tão especial e importante para nós refletirmos. Começamos no domingo e vamos permanecer perseverando em santidade, de forma especial estudando nesse mês, mas algo que deve ser vivido em todo o tempo. E para o nosso encontro de hoje, glorificando a Deus em meio às dificuldades. A dificuldade não precisa destruir a sua santidade, pelo contrário, ela pode revelar a sua identidade, transformar a sua pressão em glória para Deus. Sabe, na dificuldade, eu glorifico a Deus permanecendo quem sou. Agora, ser homem hoje em dia tá difícil, tá muito puxado. Pressão para todo lado. Se você trabalha duro, ainda cobram performance. Se você está numa fase sem trabalho, tentando se reerguer, a cobrança é por respostas. E aí? O que vai ser? Qual é o plano? Se você é firme demais, você é tóxico. Se você é mais sensível, aí você é um fraco, um frouxo. Se você abre o celular, então um tribunal se abre nas suas mãos. Todo mundo te julgando. Todo mundo dando aula sobre o que é ser homem de verdade. Tem alguém dizendo assim, olha, para com essa de ser beta, você tem que ser macho alfa. Vai ter aquele dizendo assim, ó, desconstrói tudo que você aprendeu, não é mais assim, os tempos mudaram, você tem que remodelar a sua mente, a sua forma de encarar. Vai ter com certeza um coach dizendo que se você não acordar às 4h37 da manhã, a sua vida não vai deslanchar. E você vive nesse caos, pensando assim, puxa vida, será que não basta só tomar um café, continuar casado, já tem tanta coisa para fazer, me preocupar, boleto para pagar, a gente tem que pensar com tudo isso. E muitas vezes os homens, então, tentando sobreviver, reagem de duas formas, e as duas formas erradas. Ou se fecham, endurecem, somem, entram numa caverna emocional, se isolando, se calando, se anulando, ou então faz pose, finge, aí aparece, vai para a vitrine, está tudo ótimo, está tudo bem, e posta de tudo, e tudo é legal, mas por dentro esfarelando. Sabe o que é mais perigoso? Que nesses dois casos, a gente perde a mesma coisa, a verdade. Homens vivendo uma mentira, escondendo a dor, escondendo o pecado. Mas Deus não quer nenhum de nós, nem na caverna, nem na vitrine. Ele quer homens inteiros, íntegros diante dele. Por isso que vamos pensar sobre isso hoje, perseverando em santidade, glorificando a Deus em meio às dificuldades. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro. Pedro escreve ao povo no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Eles estão passando por tempos difíceis e ele escreve àqueles irmãos de forma muito especial. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, vamos ler do 12 ao 16. Amados,
Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus. Você conhece uma história famosa, a história de José. José, ele está passando por um momento não confortável. José está na vida real, ele está na pressão, na solidão, na injustiça, na tentação. E a primeira verdade que nós encontramos olhando para a história e para a vida de José é que a dificuldade não cria o homem, ela revela. Pedro fala, não se surpreendam com as provações, com o fogo. Pedro chama de provações de fogo ardente. É o fogo não inventa o metal, ele revela. Ele revela. José, ele foi traído por seus irmãos, ele foi arrancado da sua casa, ele é vendido como escravo, ele é levado ao Egito, ele não escolheu aquela fase, ele não escolheu aquela situação de dificuldade, mas naquele sofrimento, a Bíblia diz algo impressionante, diz que o Senhor era com José. Não era um menino sem dor. José, quando é levado e passa por grandes tribulações, ele tem ali pouco menos de 20 anos. Para muitos vão falar assim, um menino. Não, um homem. Porque apesar da pouca idade, uma postura de hombridade. Enquanto muitos marmanjos, barba na cara, filhos criados com postura de moleque, José nos ensina, apesar da sua pouca idade, a termos uma postura de homem. Era um homem pressionado, sob pressão, mas com Deus. O Senhor era com ele. Você precisa entender isso. A dificuldade pode ser o lugar onde o Senhor vai forjar a sua hombridade, a sua masculinidade. Não é determinada pela sua idade, por quantos filhos você tem, pelo carro que você dirige, pela roupa que você usa, mas é forjada pelo aquilo que você mostra diante da dificuldade. Pressão no trabalho vai revelar, você vai permanecer íntegro ou vai dar um jeitinho. O cansaço quando você chega em casa depois de uma rotina exausta vai revelar se você de fato é um homem. Você vai agir com cuidado, zelando pelo seu lar, pela sua casa, atendendo e ouvindo com paciência sua esposa e seus filhos, ou vai agir com aspereza? A frustração revela se somos de fato homem. Vamos agir com domínio próprio ou vamos explodir? Está frustrado no trânsito, xingando, ou então paciente, domínio próprio, controlando os ânimos? A solidão revela, você vai se dedicar a orar, buscar o Senhor, ou uma autogratificação, os prazeres usados como fuga. A pressão revela, a mesma pressão que pode revelar Cristo em nós, também pode revelar o ídolo que estamos alimentando. E é justamente na pressão que a tentação vem com uma proposta, resolve. É nessa pressão que ela vem e fala, ela sugere, resolve do seu jeito, vai lá. Em Gênesis 39, os versos 7 a 10, nós encontramos aquele episódio em que José está na casa de Potifar, e ali ele encontra uma mulher, a esposa de Potifar, e ela começa a insistir com José, e ela insiste, não uma, não duas, mas a Bíblia diz que diariamente ela assedia José, um jovem. Não havia versículos bíblicos correndo nas suas veias, sangue, hormônios, mas com testosterona. Nessa situação,
vem a tentação. E ela funciona assim, e ela funciona até hoje, diariamente, como José era assediado por aquela mulher. Diariamente somos assediados. E se você não se der conta, a carência vai bater, aquela solidão, ou vazio, ou estresse, e aí você começa a sentir uma necessidade, e de repente surge uma oportunidade. Tudo bem, ninguém vai ver, não tem ninguém percebendo, e logo você começa a se justificar. Eu mereço, é só hoje. E a urgência grita, vai, agora ou nunca, essa é a sua oportunidade. Então percebe, a carência bate a porta, a oportunidade entra, a justificativa da razão, a urgência empurra para dentro, e aí de repente, quando você percebe, você cedeu à pressão. José não. José ele não entra nesse fluxo. José responde com identidade, com temor ao Senhor. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra Deus? Perceba, presta atenção que José, ele não fala, eu estaria pecando contra o meu futuro, eu estaria pecando contra a minha família, contra o meu pai. Todos sofreriam, sim, mas em primeiro lugar, ele tem a consciência que o pecado dele ofende diretamente a Deus. Isso é santidade, é entender que Deus está no centro, é por Ele, para Ele. A tentação, ela não define o homem de Deus, mas a resposta que Ele dá sim. Todos nós sofremos tentações, e ela não nos define, mas como nós agimos e respondemos sim. Quando você está exausto e pensa, eu mereço, e daí você começa a se permitir coisas que te destroem. Ou quando você pensa assim, ninguém vai saber, estou aqui sozinho, e o secreto se torna uma armadilha em que você cai. Quando você pensa, é só hoje, então você está alimentando e começando um novo hábito. Diante de uma necessidade física, a Bíblia fala de um outro exemplo de Esaú. Esaú troca o futuro dele por um prato. Ele está com fome e negocia a herança por um momento de satisfação da sua necessidade fisiológica. José faz o contrário. José recusa um momento para não perder a alma. José recusa, apesar de toda aquela cena criada. Quem não domina o agora, quem não se controla agora, coloca em risco e perde aquilo que virá depois. Davi estava no conforto. Davi estava no palácio, em casa, fora do conflito, a batalha acontecendo lá fora, mas lá dentro, Davi caiu. José estava numa pressão, num ambiente difícil, mas ele permaneceu. As dificuldades de José eram externas. Davi não soube discernir que a maior batalha não estava no campo, mas estava dentro dele. Dentro dele, o conforto, o tédio, a autoconfiança, o pensamento de que está tudo bem, e ali então ele sucumbe e cai. Às vezes nós, homens, não caímos num dia difícil, mas quando baixamos a guarda, pensamos que a batalha está lá fora. Assim foi a queda de Davi. Que eu e você possamos lidar com as lutas internas e com as lutas externas como José. Porque José está num ambiente de sofrimento, de muita dificuldade, ele está lutando consigo mesmo, ele é homem, mas ele permanece, ele enfrenta. Agora se prepare, porque ele enfrentar a tentação, fugir da tentação, fazer o que é certo custa caro. Glorificar a Deus na dificuldade tem um preço, custa caro, mas salva e livra o homem. O texto de Gênesis 39 continua e diz que José de repente está um dia sozinho em casa. Todos os outros funcionários, o próprio Potifar não está, e aquela mulher vai até ele e ela o agarra. José não tem dúvida, ele foge, você sabe, ele deixa a sua capa na mão, ele perde a sua capa, e aí vem a injustiça, ele é acusado e vai preso. Olha só que lição. José escolheu a santidade e a pureza, e ele não ganhou aplausos.
E ele não ganhou uma estrelinha. E ele não ganhou muito bem. Ele ganhou cadeia. Ele ganhou uma punição. Sabe, aqui está um ponto importante para nós também. Santidade não é só fugir do pecado, mas é permanecer fiel quando dói. É permanecer fiel quando custa. Pedro diz: se você sofre como cristão, glorifique a Deus nisso. Se você sofre por pagar o preço de renúncia pessoal, glorifique a Deus. Às vezes você vai pagar um preço por ser santo, íntegro, correto. Você vai ter uma proposta boa demais no trabalho, mas você vai dizer não. Pode ser que custe um contrato, um emprego, uma vaga, não importa, você permanece fiel. Vai ter gente rindo do que você não ri no meio de um grupo, mas você permanece firme e talvez custe ali a sua identidade com o grupo, a sua identificação, amizades. Você vai ter convites normalizando que o mundo fala que está tudo bem, e você vai recusar, você vai abrir mão. Vai ter conversa inofensiva que acende o fogo e você corta, você abre mão. O pessoal aqui sabe, né? Tem até um grupo de tenistas aqui da imagem que nós começamos. Aí a gente joga tênis de vez em quando. Eu gosto de jogar tênis. Há 3 anos eu comecei a jogar tênis. Mas eu já jogava muito tempo antes outro esporte, praticava outro esporte, squash. É quase tênis, mas dentro de uma sala, assim, umas bolinhas e tal. E aí eu fui me apresentado por um amigo, aí eu mudei para Caçapava, não tinha onde jogar, e aí no clube tinha. Aí eu fui para lá, e tinha um grupo lá de praticantes, e aí começamos a fazer, não, tem um grupo aqui, a gente combina jogos, horário da quadra e tudo mais, entra no grupo. Entrei no grupo do WhatsApp. E aí vai indo o tempo, de repente, uma pornografia aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Não, mas aí eu quero jogar. Porque, poxa vida, agora que eu estou fazendo amizade, agora fazia tanto tempo, eu gosto tanto, e de repente, mais uma mulher pelada. Se o teu olho te faz pecar, né? Arranca, né? Antes de arrancar o olho, sair do grupo. Puxa vida, eu gostava tanto daquilo. Era uma coisa que me dava prazer, mas eu preferi. Aí tentava marcar sozinho, e aí tal, poxa, já marquei, já tem alguém na quadra e tal, e de repente aquilo que era um esporte que eu praticava, acabou se perdendo. Fiquei um tempo sem fazer nada. Aí a Cláudia falou assim, poxa, vamos jogar, vamos lá pro tênis. E aí, então, há 3 anos, um outro tipo de grupo, família, aquilo que eu abri mão do passado, hoje Deus restaurou de uma forma muito especial. Parece pouco, um exemplo simples, besta, mas quando você abre mão, renuncia, às vezes dói, às vezes sofre, mas Deus vai recompensar, Ele é fiel. Eu posso perder a capa, mas eu não perco a identidade. A capa de José ficou, mas a hombridade dele permaneceu. Como José perseverava, como um homem sustenta a santidade sem virar moralismo, sem virar teatro. Perseverança não é promessa vazia, é âncora, é firmeza, é raiz. Então eu quero falar algo simples com você. Força de vontade sozinha não aguenta uma vida inteira. Você tem que entender que apenas ficar repetindo, dessa vez vai, essa foi a última vez, nunca mais que eu faço isso. Para de se enganar, porque na hora da pressão, promessa vazia quebra, não se sustenta. Nós precisamos de âncoras, nós precisamos de raiz, de firmeza. Domingo à noite eu preguei sobre isso, eu falei sobre a palavra de Deus como âncora. Foi assim que Jesus combateu a tentação no deserto, está escrito nas Escrituras. E a palavra de Deus é a primeira âncora para nós nessa noite. Você precisa da palavra, não só no domingo, mas é o tempo todo. É na terça-noite, quando você está cansado, vulnerável, e abre o seu celular. É no sábado de manhã, quando você não tem talvez o trabalho e está em casa sozinho, não sabe o que fazer. É a palavra. A tentação, ela é rápida. A palavra tem que estar perto, tem que estar dentro. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
dia, o salmista nos ensinou essa Amém, noite. Jesus. Você precisa ter essa palavra o tempo todo o tempo. A oração é âncora, a oração nos sustenta, é dependência do Pai, é entender que sozinho eu não consigo. O Senhor estava com José, não foi José pelas suas próprias forças, o Senhor estava com ele. Eu quero andar com o Senhor todos os dias. Jesus orava o tempo todo. A Bíblia mostra nos evangelhos, ele precisava tomar uma decisão difícil, ele passava a noite orando. Ele estava um dia cansado, chegou em casa estressado, muito trabalho, de madrugada estava orando o tempo todo. Se Jesus, o Filho de Deus encarnado, separava tempo para orar, quanto mais eu e você, limitados, necessitados. A devocional de hoje, se você leu, fala sobre isso, sobre orar no secreto, sobre ir para o quarto. Pela manhã, no meu tempo devocional com os meus filhos, nós lemos lá, e eu perguntei para eles, o que significa isso? E aí eles falavam, orar, Deus dá força para o dia, né? Isso é muito bem. Por que vocês estão aqui orando comigo agora? Porque você chamou. Isso é isso. Isso que o texto está falando. Quando vocês vêm e oram aqui porque eu chamei, é especial, Deus está abençoando. Mas quando você decide, filho, ir para o seu quarto, sozinho, você toma a iniciativa de buscar o Pai, aí Ele vai ser revelado de forma muito especial para você. Nós precisamos buscar o Pai. Depender do Pai, isso é âncora. Amém. No meio da tentação, da dificuldade. E a comunhão. A terceira âncora, a comunhão. Homem isolado vira alvo. Sozinho nós estamos vulneráveis. Homem em família, no grupo, aí sim estamos protegidos. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Glória a Deus quando você decide estar num grupo pequeno, quando você decide estar em comunidade, estar junto, porque aqui nós somos fortalecidos, nós somos apoiados, ajudados, prestamos conta. Pecado gosta do escuro, pecado gosta do isolamento, a comunhão traz luz. A Bíblia fala sobre Demas. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, ele fala assim: Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Ele amou, mas olha, o perigo não é só cair num ato, são pequenas concessões, e você vai normalizando, e de repente aquilo vai te atraindo, aquilo vai chamando a sua atenção, e aí de repente você está apaixonado, abandonou porque o presente século foi mais atrativo para Demas do que está ao lado de Paulo. Ele perdeu a âncora da palavra, do apoio, da comunhão, da dependência, e decidiu trilhar o seu caminho sozinho, aos poucos se apaixonando pelo mundo, se afastando sem perceber. Na dificuldade eu glorifico a Deus permanecendo quem eu sou. José está sofrendo no Egito, mas o texto não é só sobre o Egito, o texto é sobre o coração do homem, sobre o meu coração, sobre o seu coração. O texto fala do Egito, porque o Egito hoje pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, pode ser o seu celular, a sua solidão, a sua pressa. E o que Deus está perguntando não é só onde você está, mas quem você está sendo aí nesse Egito. Quem você está sendo aí nesse tempo de dificuldade. Eu preciso falar com honestidade aqui, homem para homem. Pressão todos nós vamos enfrentar todos os dias, a tentação, todo mundo, todos nós encaramos. Então a grande pergunta não é como eu fico firme, não é só essa, mas e se eu cair? E se eu cair, o que eu faço depois? Se eu cair, e todos nós estamos sujeitos a isso, eu corro para a graça do Pai, eu fujo do escuro, eu corro para Ele, eu busco o Senhor. Pedro e Judas falharam feio, pisaram na bola com o mestre. Pedro negou 3 vezes, Judas o traiu, e a Bíblia revela que Pedro, arrependido, contrito, ele chora, ele se quebranta, ele busca a redenção aos pés do Senhor Jesus.
Pedro, por outro lado, a Bíblia diz que tomado de remorso, ele vai e dá fim à sua própria existência. Homem de Deus não é quem nunca cai, é quem não transforma a queda numa morada, num estado permanente. O Senhor está aqui, o Senhor está presente, Ele é a sua âncora, Ele é a sua redenção. Deixe-me fazer 3 perguntas diretas para você. Qual é o peso que você está carregando? Qual é o peso que você está carregando calado? Peso de ser homem. O que está lutando dentro do seu coração? Quais as necessidades você está resolvendo do seu jeito? Qual carência, qual necessidade você está tentando dar uma solução à sua moda, com a sua força, com o seu pensamento? Qual área da sua vida está no escuro? Sabe quando você abre as abas de navegação e tem assim uma aba anônimo, no escuro, ninguém está vendo. Você tem abas anônimas na sua vida? Qual está? Traz para a luz. Se você caiu, arrependa-se. Saia do escuro. Peça ajuda, recomece. A graça de Deus não é desculpa para o pecado, é poder para a mudança. É poder para a mudança. Ela está disponível não para que você possa viver de forma reincidente no pecado, mas para que você mude de uma forma definitiva. E se você está firme, glória a Deus por isso. Mas não confie em si. Reforce as âncoras. Finque mais forte as raízes. Fortaleça as bases. Palavra de Deus, oração, comunhão. Não perca isso de vista nunca. O homem de Deus não vive de máscara. O homem de Deus não vive na caverna ou na vitrine. O homem de Deus vive de identidade. Um filho amado de Deus. Um filho que reflete a glória do Senhor em meio às dificuldades, porque todos nós as temos. Glorifica a Deus perseverando em santidade. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece, ó Pai, aquilo que tem nos assediado diariamente. Deus, nós queremos ser como José, com a Tua presença em nossa vida em primeiro lugar, e com a força do Senhor, ancorados na Tua palavra, dependentes do Senhor em oração, em comunhão com os nossos irmãos, perseverar em santidade. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, quando nós falhamos. Nos fortalece para um caminhar novo, lado a lado contigo, honrando ao Senhor. O Senhor que nos chamou para sermos santos, como o Senhor é santo. Vem fazer essa obra, esse milagre em nossas vidas. Que nós possamos ser encontrados como homens. Nossa masculinidade firmada no Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Nós nos despedimos com mais uma canção. Que essa canção seja uma oração para nós. Reine em mim, Senhor. Que o Senhor venha reinar nossos corações, nossas ações. Vamos cantar para juntos. Sobre sonhos meus, tu és o
Graça e paz, meus irmãos queridos. Rapaziada, obrigado pela presença de vocês, viu? Esse é o nosso primeiro encontro de 2026. Só lembrando vocês, toda primeira quarta-feira nós teremos o nosso encontro aqui. Mas sabe, queridos, o pastor Breno nos lembrou dessas 3 âncoras importantes: palavra, oração e comunhão. E esse ano de 2026 nós estamos sonhando em firmarmos nossa vida e o nosso grupo, o nosso ministério de homens nessas 3 âncoras. Por isso, queridos, eu gostaria que você se envolvesse conosco. Em abril nós teremos o nosso congresso novamente, aquele congresso que a gente passa a manhã inteira aqui na igreja, termina com churrascão, amém, gente? Amém. E esse ano também, em agosto, gente, em agosto, se lembrem, palavra, oração e comunhão. Gente, em agosto nós queremos fazer um retiro de homens. Amém. Queremos passar coisa simples, ir no sábado de manhã e ficar até domingo após a hora do almoço. É bem perto do sítio que nós estamos pleiteando. Então a gente gostaria que você orasse sobre isso, esses 2 grandes projetos que nós faremos esse ano: um congresso e um retiro. Porque esse ano nós queremos firmar nosso grupo de homens aqui da imagem, na palavra, na oração e na comunhão. Amém. Eu conto muito com vocês. Amém. Amém, queridos amigos? Amém. Muito bem. Banda, mais uma vez, obrigado. Marcelo, toda a equipe, louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe nesse restante de semana. Convocamos todos a orar amanhã pela irmã Andréia, nessa grande decisão que teremos amanhã. E que a graça do Senhor seja muito abundante na vida, teu coração e no coração do seu lar. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por este encontro. Receba a nossa adoração. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi aberta e exposta. Obrigado, Senhor. E o nosso desejo, a nossa oração é permanecermos neste ano na tua palavra, na oração e na comunhão. Glória e honra a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês.